Você tocou no ponto aí sobre governança, né? E você está numa posição hoje muito privilegiada, que é participar do Conselho de Administração da Petrobras, né? Muito se colocou Se aí, questionou, se né? questionou aí de qual seria a interferência do governo na Petrobras hoje. Você acha que hoje, dado todo o trabalho que foi feito de governança dos últimos 7 anos, você acha que a Petrobras ela é muito mais... ela está muito mais protegendo hoje o acionista do que protegia antigamente? Enfim, tinha mais interferência do governo antes do que tem hoje? Eu acho que assim, a empresa hoje, depois da class action, depois dos acordos que ela fez para não ter monitor, para não pagar bilhões e tal, ela melhorou muito, contratou consultorias e melhorou muito os processos internos e a governança para evitar os descalabros que haviam no passado. Então, decisões que antes eram individuais agora são coletivas. Tudo tem que... É muito difícil alguém impor a sua vontade, tudo tem que ser explicado por um processo, por um grupo, e esses comitês técnicos estatutários, eles têm responsabilidade na física para as pessoas que participam deles. O TCU tem uma equipe dentro da Petrobras com mais de 20, 30 pessoas o tempo todo, checando tudo que acontece lá. É uma empresa muito grande, a maior empresa do Hemisfério Sul, é um negócio realmente grande para o tamanho do Brasil e do mundo. Então, tem um nível de escrutínio hoje dos reguladores muito grande. E as pessoas viram os companheiros saindo algemados e presos, então tem um medo muito grande interno de embarcar em aventuras nessas loucuras. Agora, o que a gente viu ao longo dos últimos 7 anos, desde esse período de arrumação, é que, infelizmente, os políticos no Brasil ainda não têm uma visão muito clara de que você tem estatal, onde o governo é só ele o dono, 100%, como o BNDES ou a Caixa Econômica, e tem estatais como a Petrobras, o Banco do Brasil, por exemplo, onde tem minoritários, que é muito diferente. Política pública em empresa que você tem sócio é diferente de política pública em empresa que você não tem sócio. Então, já começa por aí essa separação que não é bem entendida. E, tirando isso, tem esse desejo sempre do presidente da República. Isso aconteceu com Temer, aconteceu com Bolsonaro e agora acontecendo com Lula. Sempre acham que a política de preço da Petrobras poderia ajudar a inflação, poderia ajudar outras coisas. Só que essa é uma visão míope de curto prazo. Por que não falta batata, né? Porque ninguém interfere, tem o mercado ali funcionando e quando o preço da batata sobe, mais gente produz batata, quando cai, menos gente produz, e o sistema de preços ele é importantíssimo numa economia de mercado para sinalizar para onde o capital tem que ir. Né? Ele é a placa que diz o que o empresário tem que fazer. Então, se o preço do petróleo sobe, é uma mensagem importante para a Petrobras investir em mais plataformas para produzir mais petróleo. O preço do petróleo cai, ela pisa no freio e não vai investir tanto. E aí você tem uma economia eficiente e equilibrada. Se você pega um político que quer determinar o preço de um certo produto na marra, desorganiza todo mundo. E a gente já viu isso no passado, quer dizer, porque as cadeias de suprimento nesses setores muito grandes precisam de tempo para fazer os investimentos. Então, quando a Petrobras vai fazer um navio, não é um negócio assim que você compra em 2 minutos. O cara leva 2 anos para produzir, as especificações, tudo, fazer uma refinaria. Então, tem que ter uma orquestração e uma organização, senão a gente não vai desenvolver nunca. O Brasil nunca vai ser um país desenvolvido se as grandes empresas estruturantes do país não sinalizam que operam dentro de um ambiente de mercado, de lógica e de preço de mercado. Quer dizer, um exemplo, por exemplo, é o etanol. O agrobusiness brasileiro, que é muito eficiente, vai muito bem, cada vez que você tenta segurar o preço do petróleo aqui, da gasolina, do diesel, você quebra o setor de etanol, que é enorme, emprega um monte de gente, tem um monte de empresa listada, é um setor competitivo. Você quebra os fornecedores que estavam se preparando para
para fornecer e não fornecem. Então, é uma desorganização da econômica e da sociedade dominó, né? que é terrível, né? Então, é uma pena. Agora, perdimos um pouco o fio da Não, meada. acho que era justamente nesse ponto, né? Que assim, a grande pergunta é assim, hoje a Petrobras, ela, dado a estrutura toda dela de governança, de ser uma empresa que não é uma estatal 100% do governo, Perfeito. Assim, Me quais lembrei. são os principais Deixa eu só completar, mecanismos? então. Quer dizer, na política de preço tem um problema, digamos assim, que é o seguinte. Hoje, a política de preço, nos últimos 7 anos, várias vezes se disse que ela foi política. Né? Na época, antes da eleição presidencial, disseram que o Bolsonaro estava segurando para tentar se reeleger, agora está dizendo que o Lula está segurando para poder o Copom ajudar o Copom. Na época do Temer também teve isso. Quer dizer, e eu sou testemunha lá de dentro que não houve politização da política de preço. A política de preço que existe hoje na Petrobras, com a qual eu concordo, eu acho que ela é boa, é uma empresa muito grande no Brasil, ela pode minimizar a volatilidade internacional nos preços domésticos. Então, hoje ela é uma política que é o seguinte, olha, numa média de 1 ano, você vai ter lá o gráfico do preço, local contra o internacional, e de vez em quando você está um pouco acima, criando uma gordura, de vez em quando você está um pouco abaixo. Na média de 1 ano, essas áreas do gráfico para cima e para baixo, elas têm que zerar e você tem que estar nessa média. Se a gente consegue fazer isso com eficiência, é muito bom para o país, porque você minimiza posto de gasolina, o taxista, o cara do Uber, né? de saber, toda semana, todo dia está mexendo ali o preço, então guerra na Ucrânia, o negócio dispara, aí você vai aumentar. E sempre que você aumenta e diminui, a queda nunca é tão fácil quanto o aumento. No varejo, na ponta final. Então, tem uma lógica disso. Agora, pode ser aperfeiçoado. Por exemplo, talvez não precisasse ser uma média anual, poderia ser uma média trimestral. Teve período do Pedro Parente que era diário. Diário gerou muito barulho. Então, a área comercial tem vários prós e contras de diferentes períodos de média, diferentes nuvens de volatilidade, mas é técnico. O que eu posso só afirmar aqui é o seguinte, nos últimos 7 anos, olhando lá como os processos são, como as pessoas decidiram e o que aconteceu, teve muito barulho na mídia de que aconteciam coisas que não eram o que de fato estavam acontecendo. E o que é uma pena, porque a empresa fica barata, a ação fica barata, porque você tem esse barulho na imprensa, no mercado e tudo, que é uma pressão legítima, de controle legítimo de um problema que já houve no passado, mas isso não aconteceu.